Ela levou seu patrão milionário ao hospital às pressas. Dias depois, sua vida mudou para sempre. O que parecia apenas mais um dia de trabalho se transformou em uma história de choque, humilhação e reviravolta. Uma faxineira simples, um homem poderoso e um acontecimento inesperado que revelaria lições que dinheiro nenhum poderia comprar. O relógio da cozinha da mansão marcava 6:30 da manhã quando Marta empurrou a porta dos fundos. O uniforme azul claro estava impecável, mas já denunciava o desgaste dos anos de uso. Nos pés, sapatos confortáveis, gastos pelo tempo, que rangeram no piso de mármore ao primeiro passo. Marta era a faxineira da mansão de Maurício, um milionário arrogante, acostumado a tratar todos à sua volta com desprezo. Para ele, Marta não passava de uma sombra entre corredores de luxo, alguém para ser lembrada apenas quando havia críticas ou reclamações. Todos ainda dormiam na casa. A mansão repousava em silêncio, como se a riqueza também tirasse folga nas primeiras horas do dia. Apenas Marta quebrava a calmaria, carregando um balde de água e um pano de chão. O cheiro forte de desinfetante se misturava ao perfume caro que ainda pairava no ar da noite anterior. Marta começou sua rotina no hall principal, o espaço que mais odiava limpar. Não era apenas pelo tamanho. Um vão enorme, iluminado por lustres de cristal e decorado com tapetes persas que custavam mais do que anos de salário. Era pelo que aquele espaço simbolizava: distância. Ali, ela não era vista como pessoa, apenas como sombra que aparecia para fazer o trabalho que ninguém queria. Enquanto esfregava o chão, lembrava-se das palavras do patrão no dia anterior. Maurício, homem de terno alinhado e relógio importado, havia passado pelo hall falando ao celular. Sem olhar para ela, jogou a frase que ainda queimava em seus ouvidos: "Cuide para não deixar marcas no piso. Este mármore não combina com o descuido de faxineira." A palavra faxineira fora cuspida como insulto, não como profissão. Marta respirou fundo, engolindo a raiva. Há anos aprendera que responder custava caro. Naquele emprego, silêncio era a forma mais barata de sobrevivência. Às 8, a mansão acordou. O som de passos ecoou pelo andar de cima, seguido por vozes apressadas. Marta já estava na sala de estar, espanando os móveis. O patrão desceu as escadas com a mesma pressa de sempre. Alto, elegante, com a expressão de quem tinha o mundo sob controle. "Marta!" chamou sem sequer olhar diretamente para ela. "O café ainda não está na mesa?" "Está quase pronto, senhor", respondeu com calma, mesmo sabendo que não era sua função preparar a refeição. Maurício ergueu as sobrancelhas. "Quase, não serve." "Você acha que meus compromissos podem esperar pela sua lentidão?" A empregada da cozinha, assustada, entrou correndo com a bandeja de café. Marta baixou os olhos como se fosse culpada pela demora. Ele suspirou, impaciente. "Inacreditável! Pessoas incompetentes são o que mais me atrasam." As palavras cortaram como lâmina. Não havia necessidade de dizer aquilo em voz alta, mas Maurício parecia sentir prazer em humilhar. Pouco depois, Marta estava recolhendo roupas no jardim quando ouviu a voz dele novamente, dessa vez mais próxima. Maurício falava com um cliente ao telefone, o tom agressivo atravessava o ar. "Se não fechar o contrato, é porque não entende de negócios. Eu não trabalho com amadores." Ao virar-se, viu Marta dobrando lençóis ao lado do varal. Interrompeu a ligação por um instante e comentou alto o suficiente para ela ouvir: "Sabe qual a diferença, Marta? Uns nascem para mandar, outros como você, para obedecer." Ela engoliu em seco, segurando o tecido com força para que as mãos não tremessem. "Sim, senhor." Foi tudo o que respondeu. Por dentro, o coração gritava. Cada palavra dele parecia querer lembrá-la do lugar que ocupava no mundo, o de quem serve em silêncio, sem direito à voz, sem espaço para orgulho.
O ápice da humilhação veio na hora do almoço. A mansão estava cheia de convidados para uma reunião de negócios. Maurício atravessou o salão principal, exibindo um sorriso de autoconfiança. Entre uma taça de vinho e outra, decidiu usá-la como exemplo. "Vejam só", disse, apontando para Marta, que recolhia discretamente copos usados. "Esta é a diferença entre nós e eles. Eu construí impérios, ela mal consegue manter um chão limpo." Os convidados riram, alguns desconfortáveis, outros divertidos. Marta sentiu o rosto arder. As mãos suavam ao segurar a bandeja. Quis desaparecer, afundar sob o piso de mármore que ela mesma havia polido pela manhã. Mas não. Ficou ali, imóvel, carregando a vergonha em silêncio. Não era a primeira vez. Nem seria a última, pensava. Naquela noite, quando todos já dormiam, Marta recolhia os últimos pratos da cozinha. Enquanto enxaguava a louça, observava seu reflexo distorcido na superfície molhada do aço. Não reconhecia a si mesma. Onde estava a mulher que sonhara em ser professora? Onde estava a jovem que, anos atrás, acreditava que a dignidade podia ser preservada mesmo em trabalhos simples? O peso da humilhação parecia maior a cada dia. A mansão a engolia como um labirinto onde sua voz nunca seria ouvida. E, no entanto, algo dentro dela permanecia firme. Talvez fosse orgulho silencioso, talvez fosse esperança escondida. Uma chama pequena, mas que insistia em não apagar. Naquela noite, Marta enxugou as mãos no avental e olhou pela janela da cozinha. Do lado de fora, a cidade cintilava com as luzes da madrugada. Pensou nos filhos, que a esperavam em casa com um jantar simples e abraços apertados. Ali estava sua força. Respirou fundo, guardou o pano e se preparou para mais um dia. Não sabia que, em breve, a vida viraria de cabeça para baixo. Porque o homem que a humilhava todos os dias estava prestes a conhecer a fragilidade. E seria ela, justamente ela, quem teria que decidir entre virar as costas ou salvar a vida dele. O dia seguinte começou como todos os outros. Marta chegou cedo, atravessou a cozinha silenciosa e seguiu para o hall principal. Os passos ecoavam pelo mármore, lembrando-lhe constantemente o comentário de Maurício sobre não deixar marcas. O pano úmido corria sobre o piso quando ouviu a voz dele no andar de cima, falando alto ao telefone. "Eu exijo resultado imediato. Se não for capaz de resolver, arrumo quem seja", bradava, com o tom impaciente de quem nunca aceitava um não como resposta. Marta abaixou a cabeça e continuou limpando, tentando se tornar invisível. Mas, de repente, um som diferente cortou o ambiente, um tropeço seco seguido de silêncio. Ergueu os olhos. Na escada, Maurício segurava o corrimão com força, o rosto contraído, o suor escorrendo pela testa. O celular caiu da mão dele, deslizando pelos degraus. Senhor Maurício!" Marta largou o balde e correu assustada. "Está tudo bem?" Ele tentou falar, mas a voz saiu trêmula. "Dor no peito." Marta agarrou-o pelo braço, sentindo o peso do corpo vacilar. O milionário, que sempre parecia inabalável, agora parecia um homem qualquer, frágil, à beira do colapso. "Precisa sentar", ela disse, ajudando-o até a poltrona próxima. "Respire fundo." Maurício arfava, a mão espalmada no peito. O rosto ficava pálido, os olhos semicerrados. Pela primeira vez, Marta viu medo nos olhos dele. Correu até a cozinha gritando: "Chamem uma ambulância! Rápido!" Os outros empregados se entreolharam paralisados. Alguns, temendo represálias, hesitavam em se aproximar. Ninguém se mexeu. Marta, sem perder tempo, voltou à sala, agarrou o telefone e discou para o resgate. A voz firme do atendente a orientava: "Mantenha-o consciente, não deixe que desmaie." Marta ajoelhou-se ao lado dele. "Fique comigo, senhor. Respire devagar. A ajuda já está a caminho." Maurício tentou protestar, mas apenas conseguiu sussurrar:
Não quero o hospital, tá? Não tem escolha. Ela respondeu, firme. É a sua vida. Os minutos seguintes foram um turbilhão. A sirene da ambulância ecoou pela rua, rompendo o silêncio do bairro luxuoso. Paramédicos entraram às pressas, posicionaram o milionário na maca e conectaram aparelhos. Teve dor intensa no peito? Perguntou um deles. Sim, súbita, respondeu Marta, ainda ofegante. Maurício tentou falar, mas foi interrompido por uma máscara de oxigênio. Antes de ser levado, lançou um olhar rápido para Marta. Não havia arrogância nem desprezo naquele instante, apenas fragilidade. Ela subiu na ambulância sem pensar 2 vezes. A senhora é da família? Perguntou o paramédico. Marta hesitou. Não, sou funcionária, mas ele precisa de alguém. O paramédico apenas assentiu. No hospital, o ambiente era frenético. Médicos correram, examinaram, solicitaram exames de urgência. Marta ficou na sala de espera, com as mãos suadas, o uniforme marcado pelo esforço. Quando finalmente o médico apareceu, seu semblante era sério. Ele teve uma crise aguda. Precisará permanecer internado para observação. Marta assentiu em silêncio. O senhor tem familiares próximos? O médico perguntou. Maurício ergueu os olhos da maca, já um pouco mais estável. Respirava com dificuldade, mas conseguiu falar. Ninguém, apenas ela. E apontou para Marta. O coração dela disparou. Nos dias seguintes, Marta permaneceu ao lado dele. Não por obrigação, mas porque sabia que se fosse embora, ninguém ficaria. Maurício, antes altivo e cheio de exigências, agora precisava de ajuda, até para beber água. No segundo dia de internação, quando Marta ajeitou o travesseiro dele, ouviu a voz fraca. Por quê? Ainda está aqui. Ela respirou fundo. Porque alguém precisa estar. Os olhos dele marejaram, mas nenhuma resposta veio. Apenas o silêncio de quem, pela primeira vez, experimentava a vulnerabilidade. Marta percebeu que o hospital revelava lados de Maurício que ele mesmo escondia. Sem os ternos caros, sem a imponência dos salões, ele era apenas um homem cansado, de pele pálida, mãos trêmulas e medo estampado no olhar. E naquele ambiente frio, Marta começou a descobrir que até os mais arrogantes podem ser quebrados pelo peso da vida. Mas o que ela ainda não sabia é que, ao decidir permanecer ao lado dele, estava prestes a iniciar a maior transformação de sua própria vida. O corredor branco do hospital tinha um silêncio pesado, quebrado apenas pelo bip constante das máquinas e pelo som de passos apressados. Marta permanecia sentada numa cadeira de plástico, o uniforme já amarrotado. Não havia dormido direito desde que Maurício fora internado. A cada visita médica, ela se levantava, tentando entender os termos técnicos. Estabilizado, monitoramento, risco controlado. Palavras difíceis, mas que no fim significavam apenas uma coisa. Ele estava vivo. Maurício, acostumado a dar ordens, agora estava deitado, preso a fios e sondas. A cada vez que abria os olhos, encontrava Marta ao lado. No início, reagia com a mesma arrogância disfarçada. Você não precisa ficar. A voz era fraca, mas ainda carregava autoridade. Marta respirava fundo. Já disse, não é questão de precisar. É questão de não deixar alguém sozinho. Ele fechava os olhos, sem resposta. Talvez fosse mais fácil não admitir a verdade. No terceiro dia, Marta foi até a recepção resolver burocracias. Os médicos precisavam de autorização para exames caros. Ela explicou que não era família, mas ninguém mais aparecera. Recebeu olhares de desdém da atendente, que questionou em voz alta. E desde quando faxineira decide exame de milionário? Algumas pessoas na fila riram. Marta sentiu o rosto arder, mas manteve a calma. Desde quando ninguém da família aparece? A resposta seca fez a atendente corar. Um senhor idoso atrás dela murmurou. Que mulher corajosa. À tarde, de volta ao quarto,
Encontrou Maurício sentado parcialmente na cama, o olhar perdido na janela. Ele parecia menor, encolhido pela doença. Disseram que enfrentou a recepção. A voz dele soou quase irônica, mas também curiosa. Marta ajeitou o lençol. Não foi nada. Só não gosto de injustiça. Ele arqueou a sobrancelha. Injustiça? Sim, tratar alguém como se fosse invisível, como se não tivesse voz. Ela falou sem pensar, mas não recuou. Maurício ficou em silêncio por alguns segundos. Pela primeira vez, parecia não ter resposta. No dia seguinte, um incidente abalou o hospital. Uma criança chorava desesperada no corredor. A mãe implorava ajuda, mas os enfermeiros, sobrecarregados, pediam paciência. Marta, sem hesitar, se aproximou. "O que aconteceu?" perguntou. "Ele tem asma. O inalador acabou." A mulher tremia. Marta correu até a farmácia interna, enfrentou a fila, exigiu atendimento imediato. Voltou com o aparelho, ajudou a criança a respirar, acalmando-o até o choro cessar. Quando retornou ao quarto de Maurício, estava suada e ofegante. Não percebeu que ele havia visto tudo da porta entreaberta. "Você não tinha obrigação." A voz dele soou diferente, mais baixa. "Ninguém tinha." Ela enxugou a testa. Mas alguém precisava fazer. Dessa vez, Maurício não desviou o olhar. As horas se transformavam em dias e a presença de Marta passou a ser rotina. Ela ajeitava travesseiros, trazia água, até lia trechos de jornal em voz alta. Pequenos gestos, mas que enchiam o quarto de humanidade. Uma noite, quando o sono teimava em vencê-la na cadeira dura, ouviu a voz fraca dele. "Marta!" Ela ergueu os olhos, surpresa. "Sim, senhor." Maurício a observou em silêncio por alguns segundos, como se buscasse palavras que nunca usava. Por fim, murmurou. "Obrigado." Marta piscou, confusa. Nunca havia ouvido isso dele. "Não tem de quê." "Tem, sim." Ele fechou os olhos novamente. "Porque você podia ter ido embora." Mas ficou. No quinto dia, a melhora era evidente. Maurício já caminhava lentamente pelos corredores, acompanhado por enfermeiros. A cada passo, olhares curiosos se voltavam para ele. O milionário arrogante, agora vulnerável, acompanhado sempre da mesma faxineira. Alguns cochichavam, outros riam, mas havia também quem se emocionasse com a cena. Maurício, pela primeira vez, não parecia incomodado com os comentários. Ao contrário, caminhava em silêncio, como se refletisse em cada sussurro. Quando voltou ao quarto, olhou para Marta e disse: "Acho que estou conhecendo você agora, e não sei como nunca vi antes." Ela sorriu de leve, talvez porque nunca olhou de verdade. Na manhã seguinte, o médico entrou com boas notícias. "O senhor Maurício está estável. Se continuar assim, receberá alta em breve." Marta sentiu alívio, mas também preocupação. Sabia que fora dali, ele teria novamente o mundo a seus pés. Perguntava-se se a mudança que começava a enxergar duraria. Ao sair do quarto, ouviu-o chamá-la. "Marta!" Ela voltou surpresa. "Quando eu sair daqui, quero conversar." Ela apenas assentiu, sem entender completamente. Naquela noite, ao olhar o milionário adormecido, Marta refletiu. O homem que antes a humilhava agora dependia dela não só para ajustar travesseiros, mas para enfrentar sua própria solidão. E talvez, no fundo, aquele quarto frio de hospital estivesse sendo palco de algo maior. A transformação de um coração que sempre acreditou que dinheiro comprava tudo, mas que agora aprendia na pele que dignidade não tem preço. O portão da mansão se abriu lentamente, revelando a fachada imponente iluminada pelas luzes da noite. Maurício desceu do carro em passos lentos, ainda sentindo o peso dos dias no hospital. O motorista ofereceu ajuda, mas ele recusou com um aceno.
O homem que sempre caminhava firme, agora precisava de fôlego a cada metro percorrido. Marta vinha logo atrás, discreta como sempre. Havia insistido em acompanhá-lo até a casa, não por ordem, mas por cuidado. Quando cruzou a entrada, teve a estranha sensação de que tudo parecia ainda maior, mais frio, mais distante. Maurício parou no hall, observando o lustre de cristal que cintilava sobre sua cabeça. Aquele mesmo hall onde tantas vezes havia humilhado Marta. Agora, as lembranças voltavam como espelhos incômodos. "Senhor, quer que eu prepare algo?" perguntou ela, cautelosa. Ele demorou a responder. Passou a mão pelo corrimão da escada, respirou fundo e murmurou: "Não, obrigado." Marta o olhou, surpresa. Nunca ouvira aquela palavra dita de forma tão sincera por ele. Nos dias seguintes, a rotina da mansão retomou seu curso. Reuniões, telefonemas, visitas de clientes. Maurício tentava mergulhar nos negócios, mas algo havia mudado. A cada vez que assinava um contrato, lembrava-se dos olhos de Marta na sala do hospital. A cada vez que dava uma ordem ríspida, a consciência o puxava de volta à maca fria, quando ela permanecia firme ao seu lado. Os funcionários notaram a diferença. O homem que antes gritava por um copo fora de lugar, agora falava em tom mais baixo. A arrogância parecia diluir-se, substituída por uma calma desconfortável. Numa tarde, durante uma reunião com investidores, Marta entrou discretamente para servir café. Esperava apenas olhares indiferentes, mas foi surpreendida por algo inédito. "Esta é Marta." Maurício interrompeu a apresentação. "Sem ela, eu não estaria aqui hoje." O silêncio tomou conta da sala. Os investidores trocaram olhares. Marta congelou, sem saber o que fazer. O patrão, que tantas vezes a usara como exemplo de desprezo, agora a reconhecia diante de todos. Ela abaixou a cabeça, corando. "Eu só fiz o que qualquer um faria." Maurício olhou diretamente para ela. "Não, você fez o que ninguém faria." À noite, Marta recolhia roupas no varal quando ouviu passos atrás de si. Era Maurício. Não trazia o celular na mão, nem a pressa habitual. Apenas se aproximou em silêncio. "Sabe o que pensei no hospital?" perguntou, olhando para o céu escuro. Marta hesitou. "Não, senhor. Pensei em quantas vezes tratei você como nada." Ele respirou fundo. "E percebi que, no fim, quem me salvou foi justamente a pessoa que eu mais ignorava." Ela segurou o tecido com força, as mãos trêmulas. "Eu não esperava gratidão. Só não podia deixar o senhor sozinho." Maurício a encarou, os olhos marejados. "Você não entende? Eu não estou apenas grato. Estou envergonhado." Marta sentiu um nó na garganta. Por anos, suportara calada. Agora, ouvir aquilo parecia impossível. A mudança, no entanto, não ficou restrita às palavras. Maurício começou a agir diferente. Visitava setores da empresa que nunca entrava, cumprimentava porteiros, agradecia secretárias. No início, muitos desconfiavam. Alguns até riam, dizendo que o patrão endurecido perdera a força, mas quem convivia com ele sabia, não era fraqueza, era transformação. Certa manhã, pediu que Marta o acompanhasse até a sede da empresa. Ela estranhou. "Eu? Para quê?" "Porque preciso que todos saibam quem realmente importa." No escritório envidraçado, diante de diretores e gerentes, ele falou com firmeza. "Passei anos acreditando que poder e riqueza me tornavam melhor do que os outros. Estava errado. Esta mulher aqui," apontou para Marta, que tremia ao seu lado, "me mostrou o contrário. Alguns engoliram em seco, outros cochicharam." Marta desejava desaparecer, mas Maurício continuou. "Respeito e dignidade valem mais que qualquer fortuna. Quem não entender isso, não tem lugar ao meu lado." Naquela noite, Marta caminhava pela cozinha da mansão, ainda atordoada com os acontecimentos.
Os outros empregados a olhavam de forma diferente, alguns com admiração, outros com inveja. Ela não buscara reconhecimento, mas não podia negar. Havia algo de libertador em finalmente ser vista. Maurício entrou na cozinha sem a habitual distância. Sentou-se na mesa de madeira onde Marta descansava entre uma tarefa e outra. "O que você sonhava ser antes de trabalhar aqui?" perguntou. Ela piscou, surpresa. "Professora." Ele sorriu de leve. "Ainda pode ser." Marta riu, nervosa. "Não tenho mais idade para sonhos." "Sonhos não têm idade." Maurício a olhou com seriedade. "E eu quero ajudá-la a realizar o que deixou para trás." O coração dela disparou. Não sabia se acreditava. Mas pela primeira vez, as palavras dele soavam como promessa verdadeira, não como discurso vazio. Os dias seguintes trouxeram novas demonstrações. Maurício passou a visitar projetos sociais, doar discretamente para hospitais, apoiar funcionários em dificuldades. Marta, sem querer, tornara-se uma espécie de consciência silenciosa, lembrando-o do que realmente importava. Certa tarde, ao sair do trabalho, ela encontrou um bilhete sobre a mesa. "Obrigado por não ter desistido de mim." Maurício, as mãos dela tremeram. Guardou o papel com cuidado, como quem guarda algo raro. O tempo passou e a transformação ficou evidente para todos. A arrogância dera lugar a um olhar mais humano. E Marta, a faxineira antes invisível, agora caminhava pela mansão com a cabeça erguida. Não porque tivesse poder, mas porque finalmente era respeitada. Maurício a observava em silêncio, ciente de que devia a ela não apenas a vida, mas a chance de ser um homem melhor. E, no fundo, sabia que nenhuma fortuna do mundo poderia pagar a dívida que carregava. Amanhã surgiu calma, e os primeiros raios de sol atravessaram as cortinas da mansão. Marta, como fazia todos os dias, já estava na cozinha preparando café para os outros empregados, quando ouviu passos diferentes ecoando pelo hall. Não eram os passos apressados de Maurício correndo para o trabalho, nem o som frio de sapatos caros batendo no mármore. Eram passos mais lentos, compassados, como se cada movimento fosse pensado. Ela ergueu os olhos quando o viu aparecer na porta. Estava de terno, mas sem a pressa habitual. O rosto trazia outra expressão, não de arrogância, mas de serenidade. "Bom dia, Marta." A voz soou firme, mas cordial. Ela quase deixou a caneca cair. Em todos aqueles anos, não se lembrava de ouvir um bom dia verdadeiro dele. Apenas ordens. "Bom dia, senhor", respondeu ainda desconfiada. Maurício se aproximou da mesa e puxou uma cadeira. Sentou-se diante dela, algo que jamais havia feito. Marta olhou ao redor, sem acreditar que aquilo era real. "Preciso conversar com você", disse ele, olhando-a nos olhos. Chegou a hora de acertar contas. O coração dela disparou. Estava acostumada a ouvir broncas, exigências, críticas. Mas havia algo diferente naquele tom. Maurício apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçou os dedos e a observou por alguns instantes. Não havia arrogância naquele olhar, apenas sinceridade. "Marta, sei que não posso apagar os anos em que fui injusto com você", começou, a voz firme. "Mas posso começar a reparar." Ela tentou protestar. "Não precisa." Ele levantou a mão, interrompendo-a. "Preciso sim. Você não tem ideia do quanto me sinto em dívida." Do bolso do paletó, retirou um envelope pardo e o colocou sobre a mesa. Marta arregalou os olhos, confusa. "O que é isso?" perguntou sem mover as mãos. "Uma bonificação", respondeu ele, "por tudo que você fez." Ela balançou a cabeça, assustada. "Eu não posso aceitar. Fiz apenas o meu trabalho." Maurício inclinou-se para a frente, a expressão firme. "Não, Marta. Você fez muito mais do que seu trabalho. Você me salvou.
salvou minha vida. E não foi só no hospital. Foi cada vez que me suportou em silêncio, cada vez que não revidou minhas humilhações. Isso também é salvar. Os olhos dela marejaram. Dinheiro não paga dignidade, Senhor. Ele respirou fundo. Não paga, é verdade, mas pode abrir portas. E eu quero abrir portas para você. Marta hesitou, as mãos ainda afastadas do envelope. Maurício percebeu, empurrou o envelope na direção dela e então acrescentou: Você me disse que sonhava em ser professora. Pois bem, eu vou custear seus estudos. Matrícula, mensalidade, material, tudo. Você não vai mais deixar esse sonho na gaveta. Ela arregalou os olhos, surpresa. Eu não sei se consigo. Já não tenho idade. Maurício sorriu de leve. Sonhos não têm idade. O que falta não é tempo, é oportunidade. E agora você tem. As lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto de Marta. Por anos, havia acreditado que a vida já tinha decidido por ela. Agora, de repente, o impossível parecia possível. Eu não quero caridade, murmurou. E não é, respondeu Maurício com firmeza. É reconhecimento, é justiça. Ele respirou fundo, como se fosse revelar algo ainda mais importante. Mas não precisa continuar aqui se não quiser. Pode seguir seu caminho, estudar, construir sua vida, mas... Fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dela. Eu gostaria muito que ficasse. Marta engoliu em seco. Ficar? Sim. Maurício assentiu. Não como simples faxineira, quero que seja a governanta da casa. Confio em você mais do que em qualquer outra pessoa. E quero que essa mansão seja administrada por alguém que conheça cada canto, cada detalhe, mas acima de tudo, que saiba o valor das pessoas que trabalham aqui. Marta ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras. Governanta. Era mais do que um cargo. Era reconhecimento, era dignidade. Eu não sei se consigo, repetiu insegura. Maurício sorriu. Você já consegue há anos, só não sabia. O silêncio se prolongou até que ela enfim assentiu. Eu aceito. A voz saiu embargada, mas firme. Aceito ser governanta e aceito estudar, mesmo com medo. Maurício estendeu a mão e ela a apertou com força. Era como selar um pacto. Os meses seguintes trouxeram uma rotina completamente nova para Marta. Durante o dia, organizava a casa, orientava os demais empregados, planejava as tarefas. À noite, sentava-se diante de livros, cadernos e apostilas. A princípio, parecia impossível conciliar as duas coisas. Mas a cada página estudada, sentia-se mais viva, mais próxima do sonho que havia guardado em silêncio por tantos anos. Maurício acompanhava de perto, sempre perguntando sobre as aulas, incentivando quando ela se sentia insegura. Professora Marta, dizia em tom de brincadeira quando a via estudando na cozinha, está pronta para dar lições a todos nós. Ela ria, tímida, mas no fundo se enchia de orgulho. A mansão também mudou. Os outros empregados passaram a respeitá-la de uma forma diferente. Não por medo, mas por reconhecimento. Marta nunca deixou de ser humilde, nunca deixou de pegar no balde ou no pano de chão quando necessário. Mas agora, sua voz era ouvida, sua opinião considerada. Um dia, ao perceber que a cozinheira estava doente, reorganizou toda a equipe para que ninguém fosse sobrecarregado. Quando Maurício soube, limitou-se a dizer: é por isso que confio em você. O tempo passou. E Marta se tornou exemplo não apenas dentro da casa, mas também fora dela. Os filhos se orgulhavam ao vê-la estudar. Os vizinhos comentavam como ela havia transformado a própria vida. E, acima de tudo, Marta começou a acreditar que ainda havia tempo para ser quem sempre sonhou ser. Numa tarde de domingo, enquanto organizava os livros da faculdade, parou diante do espelho. Viu não apenas a faxineira que havia sido,
mas a mulher que lutava para ser professora. Viu coragem, dignidade e esperança. Certa noite, enquanto observavam o pôr do sol da varanda, Maurício quebrou o silêncio. Marta, você me ensinou algo que fortuna nenhuma conseguiu me mostrar. Ela o olhou, curiosa. O quê? Ele sorriu, com um brilho nos olhos. Que riqueza de verdade não está no que acumulamos, mas no respeito que damos às pessoas. Você me deu essa lição sem dizer uma palavra. Marta sentiu os olhos marejarem. E o Senhor me mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Por alguns segundos, ficaram em silêncio, apenas olhando o horizonte dourado. Era como se o tempo finalmente tivesse se reconciliado com ambos. E assim, a vida dela mudou para sempre. De faxineira humilhada a governanta respeitada, de sonhos guardados a professora em formação. Porque o destino pode até colocar obstáculos, mas sempre recompensa aqueles que não desistem de acreditar. A vida de Marta nos lembra que dignidade não se compra, se conquista. E que por trás da humildade de alguém simples pode existir uma força capaz de transformar até o coração mais arrogante. Porque no fim, respeito e humanidade valem muito mais do que qualquer fortuna. E agora eu quero saber de você. O que mais te emocionou nessa história? Se estivesse no lugar de Marta, você teria aceitado a ajuda dele para estudar ou recusaria? Deixe seu comentário aqui embaixo, aproveita e me conta de qual lugar você está nos acompanhando. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E compartilhe com alguém que você acha que também precisa ouvir essa lição de vida. Até a próxima!